lembrou assim, ó, na minha infância, essa semana, eu e as crianças fomos almoçar na minha mãe, né? E ela tá passando por um câncer e tal, tá bem agora nessa fase, e nós sentamos na mesa, todo mundo, meus pais e as crianças, e a gente começou a falar sobre a minha infância. Minha mãe começou a jogar, e nós rimos um monte, ela começou a contar histórias e tal, e aí eu pude perceber que claro, eu não lembrava de nem a metade do que ela me contou. E eu fiquei pensando, nossa, olha só a raiz de algumas coisas. Então, porque agora você tem o conhecimento da psicanálise, né, que antes você não tinha, mas como é importante. Isso mesmo. E aí, as crianças mesmo, porque eu falo muito pra eles, eu converso muito sobre tudo. E aí o Max olhou pra mim assim, meu, mãe, é verdade, olha só. O que tu falou pra mim tem sentido, né? A Larissa só olhava assim pra mim, mãe, eu achei bem interessante. Porque hoje o papo é mais aberto, né? É isso mesmo. Isso é muito importante também, né? Ter um diálogo aberto com os filhos. Hoje, uma questão que eu observo, você também sabe disso, a gente tem, infelizmente, muitos profissionais despreparados para perceber, né? Essa questão da psicossomática, a questão das emoções, e às vezes fazem isso que o doutor falou, problematizam demais uma situação. Demais, né? Isso, que na verdade é normal, porque todo adolescente vai ter conflitos, toda criança, nós adultos temos, imagina uma adolescente, né? Ou o oposto também, né? Sim. Porque tem muitos pais que, não tá com depressão, ignoram isso é total. preguiça. É preguiça. Preguiça, dramática, isso mesmo. Não. Eu acho o saber escutar mais, conversar mais, né? Que hoje também tá cada vez mais... difícil, parece, né? As pessoas não têm uma conexão, não sentam numa roda de conversa e ficam conversando. Um tempo... né? Sempre o celular tá aqui, né? Opa, o celular tá assim, poxa, já vou olhar quem né? Então, isso prejudicou muito. Isso traz também doenças emocionais. Sim, muitas, né? Enfim, essa questão ali dos filhos, do se observar, a gente precisa também entender que tem a questão da moda. Né? Os adolescentes andam em bando, a gente tem que observar isso também, com quem nossos filhos estão andando, ou com quem eles estão, porque me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Se eu convivo num ambiente totalmente estressado, eu tenho a tendência a também ficar estressada, né? E em casa isso é muito importante, então a gente tem que observar esse ambiente familiar, tentar controlar, né? E essa questão da psicossomática, como a gente estava conversando, quem é pai, quem é mãe, quando o filho está doente, claro, tem que levar ao médico sim, mas procura observar o que foi que mudou na vida dessa criança, desse adolescente, que pode ter afetado e traz isso para uma conversa. Eu vou dar uma dica também, que eu sempre falo. E procura conversar com o médico. Com certeza. Perguntar, olha, vamos falar agora de adolescente, né? O que meu filho tem, o que meu filho não tem. Como é que eu trato, como é que eu não trato. Porque existe a questão hormonal também, né, eu doutor? Já estimulo, nas palestras que a gente faz, né, os adultos e os idosos, a perguntar para o médico, conversar, tirar as dúvidas, né? Porque é uma área bem complexa, essa área da emocional. Né? Quer ver perguntas? Até quando eu trato, o que eu tenho, como é que eu trato, até quando eu trato, se eu tomo esse remédio, posso tomar um cálicezinho de vinho? Não posso. Né? Não, doutor, às vezes eu paro de tomar, porque às vezes não é instruído e a pessoa às vezes para. Então, quando é com a criança, os pais devem perguntar. Né? Sim. Porque hoje, como você falou, está tudo hoje muito mistificado, né? Criança, tudo é TDAH, tudo é autismo. Exatamente. Tudo. Isso. Não vamos dizer que não tem, não vamos dizer que não está aumentando o número de casos, ok? Mas é tudo. É meio esquisito. Está excessivo, né? Qualquer criança que não se enquadre dentro de uma sala de aula, isso eu observo, a Fer também, a gente observa, qualquer criança que não se enquadra muito no padrão ou não consegue cumprir regras, tem TDAH, déficit de atenção, vai para uma avaliação. Só o fato de levar esse adolescente para uma avaliação já deixa ele já com trauma. E aí, se não tem um problema, às vezes acaba... E quer ver outra coisa? Gerando... Eu quero falar uma coisa que eu me esqueça. E outra coisa importante também sobre a fibromialgia, tá? Eu cansado de ver, não, isso é frescura. Sim. Porque como a fibromialgia, os exames dão tudo negativo. Os exames dão tudo negativo, né? Depois tem que afastar as outras doenças. A fibromialgia, antigamente tinha os pontos dolorosos, chama tender points. Hoje acabou isso.
né? Mas é só escutar a pessoa, é só você analisar, é ter um pouco de feeling. Mas a pessoa, às vezes, ela tem, doutor, eu acho que, já escutei que é frescura minha, que eu estou inventando a dor, né? Então, só falar um pouco de fibromialgia, não é frescura. Né? E quem conhece alguém que teve uma intensidade um pouco mais forte, sabe que é uma doença e que, se não tratada, vou repetir, compromete muito a qualidade de vida dessa pessoa. Sim. Às vezes até a ponto, às vezes, de ser internada para tratar. Sim, é isso que eu ia dizer. Muitas pessoas precisam se afastar, né, do seu trabalho por conta disso, por conta dessas complicações que vêm disso, né?